para tratar. Quando é que uma pessoa deve procurar um especialista com esses sintomas? Porque muitas vezes a gente sente um sintoma desse tipo e fica demorando para ir ao médico, febre, deixa a febre passar, dor, deve ser alguma coisa. Como é que a gente consegue perceber que está passando do limite do que é normal? Na realidade, isso fica um pouco difícil de te dizer, porque isso está na dependência de cada ser humano, né? Do quanto cada um tolera do quanto de cada dor. um tolera de dor, o quanto cada um tolera daquele maltrato que a doença está causando. Ou resiste né? para ir ao médico. Ou resiste para ir ao médico. Hoje em dia nós sabemos por trabalhos que quanto mais diferenciada culturalmente, socialmente, intelectualmente for uma pessoa, a resistência à dor e a resistência a uma alteração do seu organismo é mais sentida. Então a busca de tratamento médico de pessoas mais diferenciadas, socialmente, educacionalmente, culturalmente, é mais precoce. Então, mas o ideal seria que todo mundo procurasse Todo logo. mundo procurasse muito rápido. Não ficar sofrendo sozinho em casa certeza, com dor, já procura um especialista. Até para fazer um diagnóstico muito importante, que é o diagnóstico da osteoartrose ou osteoartrite, que é a doença mais comum dos reumatismos, que é simplesmente uma doença degenerativa, de uma doença inflamatória tão grave que pode causar lesões irreversíveis, que é a artrite reumatoide. Artrite e osteoartrite são a mesma coisa? São doenças diferentes. São doenças diferentes. Uma é degenerativa da cartilagem e a outra, a artrite reumatoide, é uma doença inflamatória que leva à degeneração da cartilagem secundariamente. Essa era mais uma pergunta que a gente tinha aqui de telespectadores que antes já tinham ligado para a gente, fazendo pergunta se osteoartrite e artrite seriam a mesma coisa. Há muitas confusões com relação a esses assuntos. A artrite tem algum outro nome comum que as pessoas falem no dia a dia ou Não. O nome tem que ser esse mesmo? A artrite reumatoide é uma doença em particular. A reumatologia, ela trata de muitas artrites, ou seja, a osteoartrite ou osteoartrose, que é um sinônimo, ela trata da artrite reumatoide, como eu falei, existe a artrite reumatoide juvenil, existe algumas síndromes, que são síndromes relacionadas à artrite reumatoide, e existem outras artrites, por exemplo, uma segunda bastante conhecida e bastante dita, e que as pessoas temem muito sem motivo, porque hoje em dia existem tratamentos muito efetivos, é o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que causa artrite, ou seja, inflama a articulação, porém não evolui como a artrite reumatoide. Ela tem uma evolução diferente. A artrite reumatoide não é consequência de nenhuma outra doença? Não, não. Hoje em dia se sabe que a pessoa geneticamente, ela nasce com a predisposição, geralmente a mulher, para desenvolver artrite reumatoide. E hoje em dia existem trabalhos especulativos que infecções virais poderiam dar o estímulo para o início da doença. Disparar o desenvolvimento Disparar o desenvolvimento da autoimunidade. Então Até vacinas existem a possibilidade de disparar o desenvolvimento de uma autoimunidade. Seria possível que uma pessoa tivesse a herança genética da doença, mas não a manifestasse durante toda a vida? Não manifestasse toda a vida, com certeza. Isso até é uma coisa muito conversada em consultório médico do reumatologista, porque mães portadoras de artrite reumatoide, quando nós dizemos que é uma doença genética, elas querem saber se seus filhos têm a possibilidade de tê-la. Então a gente diz, nós podemos fazer um mapeamento genético para ver a possibilidade da doença, mas é uma coisa que ela pode ficar a vida inteira sem manifestá-la. Mas não é possível também evitar que haja Não é possível evitar, do gene. com certeza, e nem evitar a possibilidade da manifestação da doença. Então, eu acho, você ficar sabendo que existe a possibilidade de ter a doença vai ser um peso a mais, porque também não tenho nada para fazer para se evitar atualmente o desenvolvimento da doença. A gente pode dizer que há graus ou tipos de artrite reumatoide? Sim, com certeza. Eu acho que graus eu acho mais importante. Tipos também, que são as síndromes paralelas à artrite reumatoide. Mas graus são muito importantes. Nós vemos que mesmo fazendo diagnósticos precoces em mulheres portadoras de artrite reumatoide, tem algumas que evoluem muito facilmente, ou seja, elas evoluem muito beneficamente com tratamentos de primeira linha, que seriam tratamentos muito primários, muito baratos, elas já cedam esse desenvolver da inflamação, e tem pacientes que você vai usando medicamentos cada vez mais fortes,
E mesmo assim ela vai desenvolvendo a doença e você tem que utilizar cada vez trocando medicações para que ela tenha uma resposta adequada. E a gente consegue determinar o que causa essa resistência ao tratamento? Sim, com certeza. São provas laboratoriais que mostram para a gente indícios de como começa a doença. Então, hoje em dia, tem critérios da Sociedade Americana de Reumatologia e tem critérios da Liga Europeia contra o Reumatismo que mostram fatores de severidade da doença. Por exemplo, um fator de severidade da doença é a doença já começar cometendo muitas articulações rapidamente. Outro fator inadequado para o desenvolver da doença é o paciente já abrir uma doença com um PCR, que é uma prova, uma proteína C reativa, que é uma prova inflamatória muito aumentada. Outro fator de desenvolvimento agressivo da doença é ter grande quantidade do fator reumatoide na corrente sanguínea. Então, nós sabemos que são fatores que mostram um prognóstico pior da doença. E quando a gente fala em tratamento desse tipo de problema, sem dúvida, o diagnóstico precoce é fundamental. O diagnóstico precoce, hoje em dia, é o mais fundamental. Porque a doença é uma doença a qual causa uma inflamação, principalmente nas articulações. Se não for tratada imediatamente, coibida imediatamente, ela vai causar dano estrutural dessa articulação e alteração totalmente dessa articulação. Ou seja, o paciente vai ficar todo torto e pode ficar sem andar, sem se levantar, sem movimentar as mãos, com dificuldade enorme, que são aquelas alterações enormes da artrite reumatoide. E que prejudicam muito a E qualidade hoje de em vida dessa dia, pessoa. com certeza, hoje em dia, o diagnóstico precoce está diretamente relacionado a uma evolução adequada. E é por isso que no próximo bloco este será o nosso assunto. Diagnóstico precoce e, claro, quais são as formas de tratamento para esses pacientes. Por isso, você que nos assiste, permaneça na nossa audiência e a gente volta já já.